Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vou tentar regravar aqui nesse vídeo o que nós havíamos conversado na última aula, tá? Porque a gravação que foi feita lá ficou sem áudio, tá? Então eu vou tentar replicar aqui nesse vídeo a nossa última aula, que a gente conversou um pouquinho, tá bom? Ahn, bom, a gente tinha parado, né? Só para recapitular o que nós havíamos feito, né? Tava vendo? A gente implementou aqui um formulário, né? Formulário de cadastro de uma notícia, em que basicamente vou colocar assim, o título, notícia, descrição da notícia, né? Notícia. Bom, basicamente era o seguinte, né? O, nós havíamos implementado esse formulário, o objetivo era submeter esse formulário via post para algum lugar, né? E esse algum lugar processar esses dados de tal forma que fizesse a inserção desses dados, né? Incluísse, armazenasse isso num banco de dados, né? Para tornar um sistema aqui um pouco dinâmico, né? No que diz respeito a ler, manipular dados, né? E inserir trabalhando com banco de dados, tá? Então, ó, chegou até esse momento aqui, né, em que aqui só um print R, um DAI aqui, né, justamente para só para a gente se certificar de que esses dados estavam chegando ali no outro lado, né? Se a gente observar aqui, ó, acessar cadastro notícia, né, que é justamente nesse script aqui que a gente está, né? Então teve um DAI ali na linha 5, né, indicando um DAI ali na linha 5, indicando que o script seria interrompido exatamente aqui nessa linha, né? Ou seja, se tivesse algo aqui, como está aparecendo aqui para a gente, né, daí ele interrompe imediatamente nessa linha e não executa o restante de código aqui, beleza? Ah, beleza, né? Bom, então até criei já o banco de dados aqui, de acordo com o que a gente tinha visto, né, na última aula, né, com a mesma tabela, os mesmos campos, né? Talvez só o tamanho dos campos que eu não me recordo, né? Mas esses dois campos aqui são varchar, né? Esse aqui inteiro e autoincremento, né? Esse aqui foi definido como chave primária aqui do nosso tabela, beleza? Bom, a gente havia parado, né? Justamente aqui, né? Em que, bom, seguindo a lógica dos fatos, então o que ia acontecer? Primeiro, o usuário iria preencher o formulário, né? Beleza. Daqui, né? Então só para tentar fazer um desenho aqui, né? Daqui, esse formulário seria submetido para uma outra página, né? Essa outra página a gente chamou lá de, de processar, né? Processar cadastro notícia, né? Então essa página ficaria responsável em coletar esses dados, né? Para que depois obtivesse esses dados para daí fazer a inserção, né? Essa página aqui pegaria os dados aqui, deixa eu tentar desenhar aqui, ó, pegaria esses dados aqui, né? Os dados que o usuário digitasse aqui, né? Do formulário, para daí fazer a inserção, vou colocar aqui assim, ó, no banco de dados, né? Imagina que isso aqui seja o nosso banco de dados, tá? Cadê o texto? Né? Beleza? Só que, só para a gente destrinchar aqui, imagina que isso aqui a gente esteja colocando uma lupa aqui, assim, né? Só para detalhar melhor o que vai acontecer aqui nesse script, né? Então, de forma bem geral, o que precisa acontecer aqui, né? Primeiro ponto, né? Coletar os dados do formulário, né? Formulário, né? O que mais? O segundo ponto seria conectar o banco de dados, né? E terceiro ponto, executar SQL, inserção na tabela, né? Certo? Então, basicamente, isso aqui que deveria acontecer, né, que vai acontecer nesse processar cadastro de notícia, certo? Beleza? Então, nós havíamos parado justamente aqui nessa primeira parte, né, que é a parte com a conexão com o banco de dados, né, que eu vou tentar reexplicar isso aqui, o que está acontecendo aqui, tá? De forma em breve, né, isso aqui que a gente está utilizando, né, uma classe, né, PDO, que é do PHP, né? Essa classe, ela serve para fazer conexões, manipulações com de dados, né, com SGBDs, não só com MySQL, mas com, por exemplo,
próprio PostgreSQL, né, que é amplamente utilizado, né, e demais SGBDs. Tá? Nesse caso, né, a gente vai utilizar, a gente está manipulando aqui o MySQL, por isso que ele está aparecendo aqui. Tá? Bom, essa linha aí, né, tem vários argumentos aí dentro desse construtor, é a que é a responsável, né, por tentar fazer a conexão ao nosso banco de dados, né? Só que antes da gente fazer a conexão com o banco de dados, aqui, deixa eu aparecer aqui. Bom, como eu estou utilizando o Champ, né? Então, eu preciso startar esse serviço aqui do MySQL, tá? Eu vou deixar desativado só para a gente ver o que vai acontecer, tá? Então, assim, no primeiro momento, né, o que eu preciso fazer? Eu preciso startar esse serviço aqui no Champ. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir acessar a interface gráfica que é o PHP-MyAdmin, né, que roda ali por baixo o MySQL, tá? Então, deu erro, né, de conexão, justamente porque o serviço não foi startado aqui, tá? Então, aqui, né, e startei o serviço, né, e se a gente observar aqui, ó, diferente do que estava lá na aula, né, o MySQL, ele foi iniciado, né, ó, na porta 3306. Essa porta é a porta padrão aqui do, desse serviço aqui do MySQL, tá? Então, lá na aula, se não me falha a memória, essa porta ela estava definida como, acho que 3305, né? E precisa dar uma revisada lá, né? Mas acho que era isso. Ela estava definida numa outra porta que não fosse a 3306, né? E aqui eu estou até no Windows, né? Que era justamente para tentar forçar esse tipo de problema, tá? Então, por padrão, a porta padrão é 3306, mas caso seja uma outra porta distinta, né? Então, aqui nesse parâmetro aqui do onde eu insiro as informações do banco ao qual o PDO vai tentar fazer a conexão, né? Se a porta estiver distinta, eu tenho que definir a porta aqui, por exemplo, se fosse lá 3305, né? Deveria colocar a porta aqui assim também, tá? Nesse caso, tá? Nesse caso é opcional, por quê? Porque o serviço foi startado, né, aqui na porta na porta padrão aqui, né? Então é opcional a inserção desse argumento, tá? Beleza? Bom, deixa eu só colocar aqui e atualizar essa página, vai dar tudo certo, né? Perfeito. Beleza? Então, caso, né, dê algum erro, né, você já, o primeiro ponto que você pode tentar começar a verificar é aqui pela porta, tá? Que às vezes pode ser primeiro, um dos possíveis problemas, né? É difícil definir assim, um tipo de problema que vai acontecer, mas caso aconteça algum outro problema distinto, né? Tenta printar aí e me mandar algum e-mail que daí a gente tenta solucionar, tá bom? Então, um dos possíveis erros é esse, né? O outro, né, que eu vou até, acho que no meu caso aqui já está até definido. Bom, vamos tentar aqui ver se vai dar tudo certo. Se der algum problema, a gente corrige aqui durante o vídeo mesmo, tá? Então, de forma geral, né, o que eu preciso passar aqui nesse construtor, né? Quais informações eu preciso passar aqui para o construtor? O primeiro ponto é qual é o SGBD que está sendo utilizado. Então, nesse caso é o MySQL. Se fosse um PostgreSQL, né, então seria um PGSQL aqui, né, dessa pequena parte aqui, tá? Beleza? O segundo, depois tem dois pontos, né? O segundo parâmetro aqui, ó, host, né, ou seja, o endereço do servidor, nesse caso, como é o servidor local, né, então, localhost, ou talvez a gente poderia até colocar um 27.0.0.1, né, beleza? O terceiro argumento, separado por ponto e vírgula ali, né, nome do banco de dados, né, então especifica ali qual é o nome do banco de dados, tá? Se a gente for observar aqui, ó, cadê? Opa, aqui não. Se a gente for observar aqui, né, ó, o nome do banco de dados é exatamente o que eu defini aqui, né? Então, se você criou um banco de dados com outro nome, que não seja esse que está aparecendo aí, então, um outro possível problema que pode acontecer no momento da conexão, se você estiver literalmente copiando aqui esse código, dá um problema com o banco, né, não ser encontrado. Então, verifique se o nome está correspondente ao que você definiu lá também, tá? E por fim, né, como mencionei anteriormente, a porta, né?
a porta geralmente, se você não tem o MySQL instalado, né, ou um outro serviço que utilize o MySQL, né, então possivelmente ele vai ser inicializado nessa porta padrão que é 3306, né. O PostgreSQL, eu acho que é na 5432 a porta padrão também, mesma ideia, né. Se você não tiver um serviço que esteja utilizando o PostgreSQL, né, ele vai ser startado, inicializado nessa porta padrão, tá? Então, sempre se atente a qual porta, né, que o serviço foi inicializado, porque se for uma porta diferente da porta padrão, você vai ter que vir aqui e especificar qual é essa porta. Nesse caso aqui, eu só deixei aqui, né, a gente faz o teste ali com e sem essa informação da porta, né, porque é só para deixar explícito, né, e para vocês lembrarem desse detalhe, tá? Mas nesse nosso caso, aqui no meu computador, mas que ele está na porta padrão, né? Está inicializando na porta padrão, então não precisaria, né? Eu uso a definição dessa porta aqui no construtor, né? Na criação da conexão com o banco, ela seria opcional, beleza? O próximo argumento aqui, né? A gente pode até definir essas informações em variáveis, né? Para não ficar assim tão para ficar um pouco mais organizado, né? O próximo parâmetro aqui é o usuário, tá? Esse aqui é o usuário, vou deixar anotado aqui, ó. User, né? E o próximo aqui é o senha, né? Esse aqui, ó, indica a senha, tá? Nesse caso, como para acessar esse banco aqui, provavelmente na hora da instalação da ferramenta, né, não foi definido nenhuma senha, então não tem nenhum valor aqui dentro, tá? A string é vazia, beleza? Esses outros últimos dois parâmetros aqui, né, eles servem mais assim, são constantes aqui, definições padrão, tá? Que basicamente isso aqui indica que eu quero que dispare alguma exceção, né, em caso de algum erro, tá? Por isso que estou utilizando aqui um try-catch, né, para que caso haja algum problema com a conexão com o banco, né, vai disparar uma exceção do tipo PDO exception, né, e essa exceção, né, variável e, que eu consigo acessá-la por aqui, tá? Acessá-la assim, né, consigo ter acesso à informação do erro, né, por meio desse objeto, né, acessando esse método, né. Então, a ideia é disparar uma exceção em caso de algum erro, tá? Isso aqui é padrão aqui para facilitar aqui ao longo das aulas, beleza? Tá, só para explicar um pouquinho sobre esse bloco aqui, o try-catch, né, qual que é a ideia geral dele, né? A aplicação ela vai tentar executar tudo que está delimitado aqui por esse par de chaves, né? Caso aconteça algum problema, algum erro, né? Então, uma exceção será disparada, né? E automaticamente a execução da aplicação nesse trecho é interrompida e a aplicação pula direto para cá, tá? Então, basicamente, ele tenta executar aqui esse trecho, né? E se der algum problema, dispara uma exceção, tá? O único possível problema que pode acontecer aqui é durante a conexão aqui com o banco, né? Então, se for para dar algum erro, vai dar nessa linha aqui. Tá? Se der um erro nessa linha, automaticamente a linha 10 não vai ser executada, né? Porque a aplicação vai vir direto aqui para o bloco do cat, né? E daí, a partir disso, vai coletar o objeto, a informação do objeto aqui de exceção, né, do PDO, e assim eu conseguiria ter acesso ao qual erro que está acontecendo aqui. Beleza? Então, assim, para utilizar um try-catch, né, eventualmente eu preciso estruturar aqui a minha aplicação para que ela dispare a exceção para que possa acontecer, a aplicação possa executar aí nesse fluxo, tá? Obedecer nesse fluxo, tá? Se eu utilizar um try-catch e eu não tiver nenhuma instrução que faça disparar uma exceção em caso de algum problema, então não faria sentido a sua utilização, beleza? Então, eu vou rodar isso aqui, ó, vou apagar essa linha, né? A gente tentar fazer a conexão aqui com o banco, tá? Eu vou forçar só um erro aqui pra gente, vou colocar aqui como se fosse uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, só pra gente forçar e ver se vai dar algum erro aqui, tá? Ó, vou colocar aqui, tá tudo certo, né? Beleza. Outro detalhe que tá diferente lá das aulas, né, é o seguinte. Nas aulas, o serviço aqui do Apache, ele tá utilizando a porta 80, né? Porta padrão. Nesse caso, está sendo utilizado aqui a porta 8080, porque provavelmente aqui no meu computador já tem algum outro serviço sendo utilizado na porta 80, tá? Então, por isso que você vai ver aqui na URL, né? Localhost, né? Padrão, 2 pontos 8080, tá? Mas é só por esse detalhe.
Então, vou clicar aqui em cadastrar, né? Só para ver o que vai acontecer. Ó. Ah, beleza. Ó. Então, olha só. Já deu um erro aqui. Deixa eu tentar dar um zoom. Ficar melhor. Ó. Então, esse array aqui, essa primeira parte, né? Ela diz respeito até essa outra parte aqui, né? Do enviar dados, né? Essa outra parte aqui, ela diz respeito a esse printr, que depois eu posso até comentar aqui para não aparecer mais, né? Então, vou até fazer isso para já facilitar no nosso entendimento aqui, tá? Ó, agora sim, está mostrando somente o erro, né? Então, olha só, apareceu aqui, né? Falha ao conectar ao banco de dados, né? Então, se a gente for tentar rastrear qual foi o fluxo de execução, né? Então, executou essa linha que veio justamente desse eco aqui, né? Ou seja, aconteceu o que a gente tinha mencionado antes, né? A aplicação tentou executar esse bloco aqui do try, né? Todo esse pedaço aqui, né? E deu algum problema que fez com que a aplicação aqui nesse trecho fosse interrompida, porque veja, tem mais uma linha aqui, né? Um eco de conexão realizada com sucesso, né? E isso aqui não foi executado, ou seja, significa que nessa linha aconteceu algum problema que fez com que a aplicação caísse aqui no bloco do cat, né? Por isso que foi executado o eco, né? E logo na sequência, né? Todo esse pedaço aqui, ó, todo esse pedaço aqui, tá? Todo esse pedaço aqui indica, né? Corresponde ao get message aqui desse objeto, tá? Desse objeto e, né? Um nome qualquer, né? E de exception, né? Então é só para exemplificar aqui um possível erro, né? Forcei esse erro porque, como eu mencionei, né? O nosso banco, nesse caso aqui, ele não tem nenhuma senha, né? Então, como eu coloquei a senha, ele tentou criar uma conexão com esse banco, né? Nesse endereço, né, com esse nome, com o usuário e com aquela senha que eu tinha especificado aqui, né? Como para acessar o banco não precisa de nenhuma senha, então ele encontrou uma divergência, tá? Então, se eu tentar atualizar isso aqui, ó, vamos ver. Conexão realizada com sucesso. Beleza? Então, que deu tudo certo, né? Então, significa, nesse âmbito, né, significa o quê? Que, mesma coisa, né? A aplicação tentou executar esse bloco, e se chegou até aqui, ó, como que eu sei que chegou até aqui? Porque, ó, foi exibido esse eco, né? Então eu posso chegar na seguinte conclusão. Se chegou na linha 9, significa o quê? Que a linha 7 foi executada, ou seja, foi criada a conexão com o banco de dados, né? Sem nenhum tipo de problema, e por isso, né, chegou nessa linha 9, que foi a finalização desse bloco. Beleza? Antes da gente prosseguir, deixa eu só mostrar aqui, tentar mostrar aqui para vocês, né, no próprio Champ, o seguinte, né? No meu caso, eu acho que é porque eu já havia habilitado esse serviço, tá? Mas assim, se você tiver instalado, né, o Champ pela primeira vez, né, então talvez pode ser que aconteça um erro do serviço, né, com o MySQL e o PDO não estar habilitado. Tá? Então, aonde que eu vejo isso, né? Aqui no Apache, né? Clica aqui em PHPIN, né? Então ele vai abrir um documento de texto, tá? Vou puxar aqui e deixa eu colocar uma letra maior aqui para a gente visualizar melhor, né? Ó, então, estou aqui no PHPIN, né? E tem uma série de serviços, uma série de definições, né? E dentre elas esse serviço do PDO com o MySQL ou os outros SGBDs, né? Esse documento aqui, esse arquivo, né, o PHPIN, é um documento que contém uma série de definições do Apache, né? O que o Apache vai considerar, né, quais parâmetros, de quais funcionalidades ele vai considerar ou não, né, quais serviços que vão ser habilitados ou desabilitados. Ele traz alguns serviços já habilitados por padrão, outros você precisa é, habilitá-los, né, personalizar aqui manualmente. Tá? Deixa eu tentar encontrar aqui, ó, pronto. Né? Então, ó, veja só, esses serviços aqui, ó, como que eu sei o que está habilitado ou o que está desabilitado? Tá? Vamos lá. Então, ó, você procura aqui, né? Ó, esses aqui são alguns exemplos, né? Especificamente, ó, olha só esses aqui do PDO. Tá? Se você observar a linha aqui do MySQL, ele está sem esse ponto e vírgula aqui na frente. Então, ponto e vírgula na frente indica que a extensão, né, o serviço, ele está desabilitado.
quando está sem o ponto e vírgula, é como se fosse um comentário, né? Quando está sem o ponto e vírgula, significa que não está comentado, ou seja, que a extensão está habilitada. Então, nesse caso, ó, eu acho que eu já havia feito isso antes, né? Então, o serviço aqui do PDO com uma SQL, nesse caso é um driver, né? Então, esse driver aqui, ele já estava habilitado, tá? Então, se der algum erro, algum problema com o driver, né, não ter sido encontrado, né, no momento da conexão com o banco, você pode vir aqui no PHPN e verificar isso, tá? Se a extensão está descomentada, né? E, ó, no meu caso aqui, o PG também está habilitado, né? Beleza? Então, é só para ajudar aí os amigos, né, que eventualmente tem problema, né? É um problema muito comum isso acontecer, né? E aí é fácil de você resolver isso, né? Então, suponha que estivesse assim, né? Ó. Opa. Suponha que estivesse assim, comentado. O que você faz? Você descomenta, né? Clica aqui em salvar, fecha, estopa o Apache, né? E inicializa novamente, né? Para as alterações surtirem efeitos, tá? Então, você precisa reiniciar o serviço, né? Para ele carregar aquelas informações, beleza? Bom, então dando sequência aqui, né? A primeira parte a gente já fez, né? Que é a conexão com o banco de dados, né? Então, basicamente é assim. Onde eu for manipular banco de dados, eu preciso fazer isso. Preciso conectar ao banco, né? Para poder fazer ali utilizar os comandos de manipulação com o banco, né? Então, eu preciso primeiro estabelecer uma conexão com o banco para daí poder manipulá-lo, né? A ideia é essa. Então, uma vez conectado com o banco de dados, qual que seria o próximo passo aqui? Iniciar a inserção, né? Iniciar a inserção, nova notícia, né? Para iniciar a inserção da nova notícia, o que eu preciso? Preciso obter os dados do formulário, isso aqui eu já sei, eu já tenho certeza que está vindo por post, né? Então, eu sei que está vindo por post aqui, né? O que mais? Depois eu preciso só colocar um script aqui para a gente ir fazendo um algoritmo aqui passo a passo, né? Montar a query, né? A SQL de inserção e executar, né? Executar, certo? Então vamos lá, os dados já foram obtidos, né? Opa, os dados já foram obtidos, né? Então, vou montar a SQL aqui, vou colocar assim, SQL, recebe, insert, int, o nome do banco, né? Aqui eu acho que se chama TB Notícias, né? Deixa eu confirmar aqui. TB Notícias, né? Aí eu coloco aqui o nome dos campos, título, certo? Values. Eu defino aqui, ó, vou colocar propositalmente isso aqui, tá? Dois pontos, DT, dois pontos, descript, tá? Eu coloquei aqui proposital, né? De forma proposital esses nomes aqui, que é justamente para a gente comentar um pouco a respeito disso, né? Mas, assim, de forma geral, até para esclarecer um pouco aos amigos, né? Por que eu estou utilizando o PDO aqui, né? Poderia, por exemplo, utilizar as próprias funções nativas do PHP, né, para fazer a conexão com o banco aqui, utilizando, né, o SGBD, o MySQL, né, por exemplo, utilizando o MySQL Connect DB, o MySQL Carry, né, que era muito usado antes, né? Poderia fazer a utilização dessas funções nativas do PHP ao invés de utilizar o PDO, né? Por que eu estou utilizando o PDO? O primeiro ponto, né, é que o PDO ele ajuda a prevenir possíveis falhas de fraude, né, também, de resultantes de SQL injection, né? Então ele ajuda a prevenir execuções de SQLs fraudulentas, vamos dizer assim, né? Irregulares, né? Ilegais, né? E o segundo ponto é que para eu criar uma conexão com um banco de dados utilizando um determinado SGBD, né, eu utilizo de forma geral essa sintaxe aqui, né, que a gente discutiu bastante no começo aqui do vídeo, né? Então, assim, se eu for utilizar, por exemplo, um PGSQL, o que eu vou ter que fazer? Um PostgreSQL, né? O que eu vou ter que fazer aqui de alteração? Mudar aqui um nome, né? Ao invés de MySQL, vou colocar um PGSQL e só alterar aqui as informações, né? As credenciais, a porta, né? Usuário e senha do banco, né? Que tiver sob o PGSQL. Né? Então, as alterações aqui são mínimas. Eu não vou precisar utilizar funções de nomes diferentes. Não, apenas as informações dos SGBDs, né? Eu só preciso colocá-las, inseri-las aqui, né? Informações do banco também, as credenciais, né? Só preciso inserir e defini-las aqui nessa linha, né? Então, esse construtor ele vai se encarregar de estabelecer essa conexão, né?
E lógico, né, quando eu for manipular, né, gerar uma SQL, eu vou ter que fazer uma SQL nos padrões, na sintaxe daquele SGBD, aí tudo bem, né, mas a forma de execução, a forma de manipulação geral é única, né, então por isso que a gente está vendo aqui o PDO, né, porque é uma forma de padronizar, né, então se você estiver vendo esse vídeo, mas o teu banco for em PGSQL, você pode tentar fazer os ajustes necessários aí e seguir com a aula sem nenhum problema, né, beleza? Então, esse TT e esse desk aqui que está aqui na string, né? Isso aqui é uma string, tudo isso aqui é uma string, né? De inserção, é uma SQL, né? Isso aqui, na verdade, né? Tanto é que se eu der um eco aqui nessa SQL, né? O que vai acontecer? Vamos atualizar aqui, ó. Ó, se eu der uma... Opa, não salvei, né? Ó, se eu der uma... Ah, tá, deixa eu até comentar isso aqui que não precisa mais, né? De conexão realizada com sucesso. Tá tudo certo já, né? Ó, problemas com os ataques. Se eu der um eco aqui nessa SQL, velho, é só uma string, né? Se eu tentar rodar essa string aqui no PHP não vai dar certo, porque né, isso aqui tem que estar com aspas simples, né? Enfim, né? Não, não está no formato sintático correto, né? Então, nesse momento, a SQL não está pronta para ser executada ainda, né? Então, eu preciso, no próximo passo, fazer o quê? Eu preciso preparar, né? Dizer assim, para o PDO, preparar essa SQL para uma inserção. Tá? Então, eu vou criar aqui um statement, né? PDO, passando aqui, né? Chamando um método aqui do objeto que foi criado ali, né? Tá? Então, qual que é a ideia aqui, né? Então, eu estou dizendo aqui para o PDO preparar essa SQL que foi definida aqui, né? Como que ele sabe como que eu estou falando para o PDO preparar essa SQL? Veja, o objeto de conexão com o banco foi criado aqui na linha 7, então é o mesmo objeto que está sendo utilizado aqui. Tá? Então, esse objeto ele tem aqui um, um método, né, que vai iniciar aqui, né, a preparação dessa SQL para uma futura tentativa de inserção lá no banco de dados, tá? Beleza? O que é tentativa? Porque se tiver algum problema com a SQL, pode ser que a inserção não seja realizada, né? Então, as informações disso aqui vão ser armazenadas nessa nova variável. Essa variável ela pode ter qualquer outro nome, né? Mas coloco o stmt de statement, tá? Depois de ter iniciado aqui a preparação dessa SQL, né? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso definir, vou colocar aqui, ó, definir os dados, né? Tá? Então, qual que vai ser a ideia desse TIT e esse desk aqui? Na verdade, esses caras aqui poderiam ter quaisquer nomes, né? Por exemplo, T, T e D, né? Na verdade, esses caras, eles vão servir aqui pra gente, né? Vão servir aqui pra mim, como labels, né? Como apelidos, né? E onde que eu vou usar esses apelidos? Eu vou usar esses apelidos justamente para, vamos dizer assim, amarrar, né? Esses apelidos aos dados que eu quero que sejam inseridos. E é assim que a gente consegue, de certa forma, prevenir, né, evitar uma possível SQL injection. Então, eu crio aqui uma variável, por exemplo, dados. Né? Não é a única forma de fazer isso, tá? Coloco aqui um array, né? De vírgula. Eu coloco assim, ó. Esse cara aqui, ele se refere ao post título, né? Que eu vi lá em cima, lá antes, né, ali anteriormente, que eu vi que esse cara, ele vem por post, né? Ou seja, o post título está fazendo menção aqui ao campo, a esse campo de texto aqui, né? E o post descrição vai fazer menção a esse campo aqui, né? Então, vírgula, né? Beleza? Eu coloquei os nomes diferentes aqui, né? O cheat e título, né? Só para a gente ver a divergência aqui, o que é o que, né? Então, para que serve esses caras aqui? Estão servindo aqui para mim como apelidos, né? Para que na hora que eu for executar a SQL, passando esses dados, né? Passando esse array aqui, onde esse array contém os dados, né? A aplicação, né, o PDO, ele consiga identificar que dentro desse array
O TIT refere-se ao título e o Descriptor, né, refere-se ao post de descrição, tá? Então, basicamente é isso. Esse array aqui, né, ele é um array que é do tipo chave-valor, né? Então, o que eu coloco aqui à esquerda, né, o que eu coloco aqui, igual no JavaScript isso aqui, né? O que eu coloco aqui à esquerda, né, esse cara aqui é a chave, né, como se fosse o nome do compartimento para eu acessar esse valor, né? Então, esse array ele tem dois compartimentos com esses nomes, com esses valores, respectivamente, tá? Se eu der um print R aqui nessa variável, né? O que vai chegar de informação? Vou colocar aqui ó, no título, vou colocar assim, título e só para a gente diferenciar ali o que vai chegar, tá? Ó, então, ó, veio um print R nessa variável aqui, nesse array, né? Então, olha só, um array, exibir código fonte, fica melhor de enxergar. É um array chave-valor. Tá? Então, esse aqui é o valor, esse aqui é o valor, esse aqui é a chave, né? E aí, nesse caso, né, da forma que eu estou fazendo aqui, o nome dessa chave, né, precisa especificamente ser igual ao apelido que eu coloquei aqui, tá? Porque aí vai ser a forma que o PDO vai conseguir mapear, né? Vai dizer assim, bom, o que está aqui é o post título e o que está aqui é o post descrição, tá? Por que não colocar direto ali, né? Porque justamente o PDO ele contém alguns métodos, né, alguns procedimentos que ele consegue definir o SQL injection de forma separada, assim. Então eu preciso definir os valores assim, né, para que depois ele possa fazer o bind, né, para que daí ele possa fazer a associação e montar a SQL já com os dados para depois fazer a execução, tá? Uma vez definidos esses dados, né, então vou colocar aqui assim, comentar esse cara aqui, né? Então eu posso chamar aqui um stmt execute, né? E dentro desse execute eu passo quem? Passo aqueles dados que eu defini anteriormente. Então, nesse momento, né? Vou até colocar aqui porque está errado aqui, não é aqui, né? Aqui embaixo, né, para seguir o algoritmo, né? Então, nesse momento, eu estou dizendo para a aplicação o quê, né? Para ela executar a SQL que foi preparada ali anteriormente, certo? Então, para executar a SQL que foi preparada aqui na linha 22, né? Passando aqui como parâmetro para esse método, né? Os dados que foram definidos aqui. Né? Beleza? Então é meio que uma coisa em cascata aqui, né? Quem é a SQL que foi preparada aqui, né? É essa aqui, né? Certo? Então é aqui que vai acontecer a associação e a tentativa da execução da SQL, né? Que nesse caso é uma inserção, né? Beleza? Esse método aqui, né? Ele retorna um booleano, né? Um true ou false, tá? Então, eu posso até colocar ele dentro de um if, né? Eu posso fazer até assim, ó. Colocar assim, resultado, né? E depois eu coloco isso aqui dentro de um if, né? Perguntando assim, ó. Certo? Se isso aqui for verdadeiro, então significa que a notícia foi cadastrada com sucesso. Né? Se não, falha ao cadastrar notícia. Beleza? Então, vou fazer esse teste aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar essa notícia 1. Tentar cadastrar, né? Notícia foi cadastrada com sucesso. Vamos ver? Deixa eu diminuir isso aqui, né? Não, tá de fato, né? Ó. Código 1. Vou tentar cadastrar uma outra notícia aqui. Vou colocar aqui notícia 2, né? Beleza, né? Ó, tudo certo. Né? Então significa que a inserção, né, essa lógica toda aqui deu certo, né? Beleza? Existem outras formas de fazer esse bind aqui, talvez a gente veja nas aulas futuras isso, né? Essas outras formas, né? Só para a título de apresentar a vocês essas diferentes formas, tá? Agora, só para fechar aqui essa parte aqui da inserção, né? Aí faltam duas coisas que eu quero mostrar para vocês, né? Bom, como tudo isso aqui está acontecendo com a utilização do PDO, né? E eu sei que o PDO tem uma estrutura, ele está organizado para disparar exceção caso aconteça algum tipo de erro, algum tipo de problema, né? Então, o que eu posso fazer aqui, tá? Eu posso
colocar tudo isso aqui dentro de um bloco do try-catch, né? Então, na hora que eu inicio aqui, depois que eu faço a conexão, eu posso até fazer separadamente aqui, né? Eu posso colocar aqui um try, né? E tudo que faz parte aqui dessa lógica aqui da... Opa, o que fizer parte aqui da lógica da inserção, ó, eu coloco aqui dentro do bloco do try, né? Catch, PDO, exception, né? É a mesma ideia, né? Só que ao invés de eu colocar aqui falha ao conectar o banco de dados, né? Eu posso colocar aqui, na verdade aqui, ó, veja só, eu posso até colocar esse falha ao cadastrar notícia, né? Entende isso? Aí, se a gente seguir essa lógica do try-catch, né? Se der algum problema aqui durante a execução aqui da SQL, né? Então, eu posso utilizar a mesma ideia aqui do conectado, da conexão realizada, né? E tudo mais. Porque, veja, se der algum problema, vai disparar uma exceção, né? Então, se vai disparar uma exceção, não preciso nem desse else aqui, né? Entende? Ao mesmo tempo que eu posso até deixar sem esse if aqui, tá? Por quê? Porque se der algum problema, né, esse if nunca vai ser executado, né? Mesmo que seja falso, né? Independente, ou seja, só vai ser executado esse if aqui, né? Essa condição só vai ser verdadeira se der tudo certo aqui com a execução da SQL, né? Então, ficou meio redundante aqui. Isso aqui eu posso até deixar aqui sem esse if, tá? Entende a ideia? Aí, um outro ponto, tá? Um outro ponto só pra gente fechar aqui, né? É o seguinte, tá? Veja, eu tô sempre pegando esse $e aqui, né? Essa variável e, get message, né? Mas assim, isso não significa que o mesmo erro que for daqui vai ser aqui, né? Apesar de ser o mesmo nome de objeto, né? As funcionalidades aqui estão acontecendo de forma distinta, né? Aqui eu estou tentando fazer conexão com o banco, né? Já aqui não, aqui eu estou tentando fazer inserção. Então, se der algum erro, vai disparar uma exceção, só que essa exceção vai ser armazenada na variável e, né? Ou seja, se tiver dado alguma coisa aqui, vai ser sobrescrito, né? O valor dessa variável, né? E aí eu consigo acessar normalmente as informações desse objeto, né? Beleza? Geralmente, tá? A gente não coloca isso, esse die e o getMessage aqui, assim, de forma tão explícita, assim, né? Porque o que, na verdade, assim, eu não quero que o usuário veja esse erro tão feio, né? Então, o que eu quero, né, é mostrar para o usuário uma mensagem amigável, como, por exemplo, essa aqui, né, falha ao cadastrar notícia, ou uma mensagem de sucesso, né, sim. E aí, a ideia, quando eu estiver trabalhando, assim, uma situação real, né, a ideia é que essa mensagem de erro, ela não seja exibida, porque você viu que o DAI, ele faz o quê? Ele encerra a aplicação nessa linha e exibe o que tiver dentro do parênteses, né? Então, talvez não seja interessante para o usuário ver a aplicação encerrando, né? E ele ver aquele erro grotesco sendo exibido para ele. Então, isso aqui a gente só está utilizando dessa forma, né? A título da gente aprender aqui durante as aulas, né? Então, mas assim, o que a gente poderia fazer, uma forma alternativa a isso, né? Se eu tiver num sistema em produção, um sistema, um ambiente real de funcionamento, né? Esse get message ele vai ser utilizado, mas eu posso, por exemplo, logar esse erro via JavaScript, né? Para apresentar ali no console, ali no log de erro, né? Ou até mesmo pegar esse erro e enviar um e-mail para os e-mails dos desenvolvedores, né? Então, assim, esse get message é utilizado, mas não dessa forma, né? Beleza? Mas como a gente está aprendendo aqui, né, e a ideia é visualizar o erro, né, um dos erros comuns, né, então a gente acaba utilizando aqui dessa forma. Beleza? Então, vou cadastrar aqui mais uma notícia. Vou colocar aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Tá? Só para a gente ver, forçar um erro, deixa eu ver se eu consigo editar essa tabela aqui. Coluna. Eu acho que esses campos aqui estão definidos como not null, né? Então, eu vou tentar fazer um cadastro aqui de uma notícia, ó, por exemplo, sem o título, né? E vou submeter. Vamos ver o que chega lá, tá? Ah, tá. Não.
foi cadastrado porque vai achar aquilo lá, o que chega ali pro, pro banco, né? Vamos até atualizar isso aqui, olha lá. O que chega ali pro banco, né, é uma string vazia, né? Então ela não é nula, né? Então, vamos tentar forçar um erro aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tentar forçar um erro, por exemplo, aqui, ó. Eu vou mudar de descript, vou deixar só DES, tá? Só pra gente tentar forçar um erro aqui, tá? Então, essa aqui vai ser notícia 3, descrição da notícia, na verdade é 4 essa, né? E vou tentar cadastrar. Então, tá vendo, ó? Eu mudei aqui o label, então provavelmente a gente vai conseguir mapear e vai dar um erro aqui na hora da inserção, né? Vamos ver. Pronto, ó. Falha ao cadastrar notícia, ou seja, veio aqui na exceção, né? Tal, deu o código do erro, invalid parâmetro number, ó, o parâmetro não foi definido, né? Ou seja, né, o que aconteceu aqui? Veja, o nome do parâmetro, o apelido do parâmetro é esse aqui, né? Ou seja, é tit e des, né? DES, né? Só que lá na informação onde eu defino quem são os valores, ó, eu coloquei com outro nome, né? Então ele não consegue mapear, né? Por isso que dá o erro na hora da inserção, tá? Beleza? Então forçamos um erro aqui só para ver se estava funcionando a parte aqui do try catch, tá? Então é assim, ó. Tá vendo? Esse é o tipo de erro que eu não quero mostrar para o usuário porque não vai fazer diferença, né? Talvez isso faça mais sentido se for enviado pro e-mail, né? Ou para algum tipo de log, né? De quem desenvolveu esse sistema, porque daí a pessoa consegue pelo menos é, identificar esse erro, ela é notificada desse erro e consegue em algum momento fazer alterações, ajustes para que esse erro não aconteça, né? Então geralmente, né, uma das formas de fazer isso é enviar o sistema envia um e-mail direto ali para os desenvolvedores com esse erro, com esse código e com as informações necessárias, por exemplo, qual foi a SQL que ocasionou esse erro, né? Qual foram as informações que foram submetidas aqui para chegar a esse erro, né? Então tudo isso, nesse ponto, o script tem acesso, né? O arquivo PHP tem acesso, né? Por quê? Quem são os dados, né? Aqui, ó, o post, então o post, né? Qual é a SQL que foi tentada ali a ser executada? Isso aqui. Então eu consigo enviar um e-mail com essas informações, né? Para os desenvolvedores, então isso facilita de certa forma, né? E não precisa ser exibido assim dessa forma tão grosseira aqui, tá? O último ponto aqui agora é o seguinte, né? Vamos pensar aqui de forma lógica. Deixa eu devolver aqui o termo aqui para ficar certinho, né? Salvei aqui e tudo mais, né? Então, essa notícia 4, vou cadastrar aqui então, ó, foi cadastrado com sucesso, né? Então, se eu atualizar aqui, beleza, né? Tá tudo certo. Assim, depois eu posso pensar uma forma de validar isso aqui, para uma notícia não vir como uma string vazia, né? Eu consigo validar isso, né? A gente pode até pensar uma forma de avaliar isso aqui, tá? Mas não é esse o ponto aqui no momento, tá? Ó, veja, cada nova notícia, né? Qual que é o fluxo de execução aqui? Bom, o usuário preenche as informações, por exemplo, notícia 5, clique em cadastrar, né? Ao clicar em cadastrar, esse formulário é submetido para uma outra página, né? Que daí acontece tudo que a gente implementou aqui, certo? Só que veja, do ponto de vista de usabilidade, né? O que está acontecendo aqui? Bom, a notícia ela é de fato inserida aqui na tabela, né? Beleza. Só que a página encerra aqui e não acontece nada mais, né? Ou seja, se o usuário quiser cadastrar uma nova notícia, né? Ele tem duas opções. Ou ele clica aqui em voltar, né? Ou ele vem aqui via URL e coloca lá o nome do script, por exemplo, cadastrar notícia.php, né? E carrega aqui, né? Certo? Bom, né? Ou ele clica em voltar, né? Só que daí, né, cara, talvez não seja assim tão, tão interessante, né? Que ele proceda dessa forma, né? Então, assim, por quê? Porque às vezes o usuário não vai saber clicar aqui em voltar, ou ele não vai saber, não vai se lembrar do nome da página, né? Que corresponde ao formulário de cadastro, né? Então, eu preciso melhorar a interação do usuário com a aplicação nesse sentido, tá? Então eu posso, por exemplo, colocar um botão aqui, né, um botão mais amigável aqui, por exemplo, cadastrar nova notícia ou voltar para a página anterior, sabe?
para melhorar a experiência da utilização do nosso sistema aqui com o usuário, tá? Porque senão não vai ser atrativo para o usuário utilizar, né? Então, isso é um ponto que às vezes pode contribuir, né? Pode pesar na hora do usuário utilizar ou não o sistema, tá? Então, uma possibilidade é adicionar um botão aqui que faça retornar para o cadastrar notícia, né? Cadastrar notícia com PHP. Outra possibilidade é fazer um redirecionamento, né? Ou seja, apresentar essa mensagem de cadastro, né? Mas também fazer o redirecionamento, né? Só que assim, qual que é o problema, né? Vamos pensar assim, né? Se eu fizer o redirecionamento, né? O que vai acontecer aqui? Essa mensagem não vai ser exibida. Por quê? Porque a execução da aplicação, né? Aqui é muito rápido, ou seja, a mensagem ela vai ser exibida, mas o usuário não vai conseguir ver a tempo essa mensagem, né? Antes do redirecionamento, né? Então, sim, existem prós e contras, né? E vamos tentar pensar de forma lógica em como proceder dessa forma aqui, né? Então, eu vou optar aqui por fazer o redirecionamento, né? Então, automaticamente, quando o usuário cadastrar uma nova notícia e der tudo certo, né? Ou também quando der algum tipo de falha, né? Eu vou, eu vou redirecionar ele para o cadastrar notícia automaticamente, tá? Então, eu vou colocar aqui assim, ó, vou aproveitar esse if, né? Colocar aqui um header location, né? Processar não, é cadastrar notícia.php, certo? E mesmo que eu coloque, caramba, mesmo que eu coloque esse header aqui depois do echo, né, ó, se a gente for tentar executar isso aqui, ó, veja só, voltar aqui, né, colocar isso aqui, a notícia 6, descrição da notícia 6, né, ó, veja, tudo bem, né, foi tão rápido que já cadastrou e redirecionou para a própria página, né, a sensação que a gente tem aqui é que quando ele clicou em cadastrar, submeteu para a própria página, né, mas não, né, o que aconteceu foi, ó, se eu verificar aqui, ó, notícia 6 vai aparecer aqui, né, ó, tá? Então o que aconteceu? O usuário clicou em cadastrar ali aquela notícia com aquelas informações que ele submeteu, o script executou com sucesso tudo isso aqui, né? Provavelmente o echo ele apareceu em algum momento ali durante a execução do script, né? Mas foi muito rápido, né? Ou seja, apareceu, mas imediatamente o usuário já foi redirecionado para a página cadastrar notícia. Ou seja, melhorou um pouquinho a experiência, né? Mas melhor ainda é o usuário receber o feedback de se a notícia foi cadastrada com sucesso ou não, né? Então, uma forma que a gente pode melhorar isso aqui é, já que eu redirecionei o usuário para essa página do formulário de cadastro, né? O que eu posso fazer? Eu posso pensar em alguma forma de o, exibir a mensagem de sucesso ou de falha aqui, né? Então, eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso colocar uma mensagem para ser exibida aqui antes aqui desse H1 aqui, por exemplo, né? Aí a pergunta é, vamos ir por partes, né? Primeiro, o usuário está aqui preenchendo as informações do formulário. Daqui, vem para o processar cadastro notícia, certo? Quando chega aqui, né, o que vai acontecer? Bom, vai tentar executar, fazer a inserção, se der tudo certo, ele redireciona, né? Como que eu posso pensar em uma forma de passar essa mensagem de cadastro com sucesso para esse script aqui do cadastrar notícia? Se vocês quiserem, pausem o vídeo, né, para tentar pensar em alguma forma, tá? Em alguns segundos eu vou já apresentar uma possível ideia, tá? Bom, uma possível ideia é o seguinte, né? Eu quero passar... O que eu quero inicialmente, né? Eu tô aqui no processar cadastro notícia, eu quero que de alguma forma, quando acontecer esse redirecionamento aqui, né, que está destacado aqui na linha 35, né? Eu quero que, tudo bem, redirecione lá para o cadastrar notícia, só que só quando for executada essa linha, eu quero que, além de ser redirecionado, eu quero que o script ele saiba que deu tudo certo com a inserção da notícia, né? Então, uma forma de eu fazer isso é passar essa mensagem aqui por GET, né? Como que eu passo uma mensagem, uma informação, um valor por GET? Via URL. Lembra disso? A gente viu o quê? Que quando o formulário estava aqui como o método GET, ao submeter esse formulário, todos os dados apareciam aqui via URL. Lembra disso? Então, a ideia aqui vai ser a mesma, né? Eu vou pedir pro
script redirecionar para essa página, mas mais do que isso, eu vou passar aqui algumas informações, por exemplo, mensagem, né? E depois do igual, eu vou colocar isso aqui, ó, notícia cadastrada com sucesso, tá? Notícia cadastrada com sucesso, entende? Certo? Aí, veja só, vou tentar cadastrar uma outra aqui, notícia 7, só para vocês visualizarem, tá? Ó, cliquei em cadastrar, né? Antes eu vou só ver se deu tudo certo aqui, ó. Beleza, notícia 7 foi cadastrada na nossa tabela, né? E eu vou expandir agora isso aqui só para vocês enxergarem isso, tá? Ó, lembra que eu falei, né? Ó, quando eu pedi para o script redirecionar para essa página, eu passei por get essa informação aqui, né? Eu passei via URL, né? Essa informação. E aonde que ela tá? Ó, se a gente for olhar aqui, tá aqui, ó. Tá aqui na URL. Na própria URL, essa informação. E eu sei obter essa informação aqui por get do PHP, né? Lembra disso? É utilizando aquela variável, né? $get, né? Eu consigo fazer isso lá com o PHP, né? Tanto é que, se eu vir aqui no cadastrar notícia, e antes de tudo aqui, colocar assim o PHP, né? Antes de tudo, colocar um print R $get, né? Vou salvar aqui e atualizar, olha lá. Esse array é o que corresponde a esse print R, né? Porque foi o que eu acabei de colocar aqui, né? Então esse print R corresponde aqui. Esse array, né? Tá? E esse array também é um array chave, chave valor, né? Se eu colocar aqui exibir, ó, é um array chave valor, né? Como que eu acesso esse valor? Por meio da chave, né? Desse array, por meio desse identificador, tá? Então, eu posso, por exemplo, onde está aqui no cadastro da notícia, né? Eu posso colocar aqui um H2, por exemplo, né? Eu coloco aqui, ó, PHP echo $get, né? Com aquela chave lá, MSG, concorda? Porque daí acessa aquele valor que é a mensagem, né? Notícia cadastrada com sucesso, né? Veja só. Certo? Posso até colocar um H3 para ficar menorzinho mesmo, né? Ah, beleza? Então, agora vamos forçar, vamos fazer esse ajuste aqui, para caso dê uma falha também. Ou seja, se cair aqui na exceção, por exemplo, né? Aí tudo bem, né? Ele vai redirecionar, não vai mostrar o erro para mim, né? Mas só para a título de pra complementar o que a gente fez, né? Então eu vou colocar aqui um header, né? Location. Ao invés de notícia cadastrada com sucesso, eu vou colocar aqui falha ao cadastrar notícia. Então, beleza? Daí, assim, eu penso em alguma forma, né? Depois de porque concorda comigo que se esse redirecionamento acontecer antes aqui da exibição do erro, né, eu não vou conseguir identificar qual erro que é, porque ele vai ter sido redirecionado antes, né? Então depois eu penso em alguma forma de exibir esse erro, ou de enviar ou logar esse erro em algum outro lugar para mim, tá? Então eu vou forçar um erro aqui, por exemplo, vou mudar aqui o nome aqui, por exemplo, deixar assim, ó, né? Aqui só pra gente. Opa, aqui não, né? Até poderia ser aqui, vou só replicar aquele erro ali anteriormente, ó. Só pra gente visualizar que também, nesse caso, o que vai acontecer? Em ambos os casos, na verdade, vai acontecer o redirecionamento, né? Certo? Só que o redirecionamento para a mesma página cadastrar notícia com a mensagem de sucesso vai acontecer só aqui na linha 34, né? E o redirecionamento para cadastrar notícia com a mensagem de erro vai acontecer na linha 37, né? Então eu forcei o erro aqui justamente só para a gente, né? Vou colocar aqui notícia 8. Vamos ver, ó. Falha ao cadastrar notícia, certo? Então assim, significa que a aplicação, né, não executou esse aqui, mas porque caiu aqui no cat, né? Só que ao mesmo tempo eu não consegui, né? Não ia ter tempo de visualizar a mensagem de erro antes do redirecionamento. Então depois eu posso pensar numa estratégia para melhorar isso aqui. Ó, então a gente já viu que deu certo aqui a exibição dessas mensagens aqui, né? Pegando as informações por get, né? Só que quando o usuário
Na verdade, isso aqui vai ficar bonitinho somente quando tiver alguma mensagem aqui por GET, tá? O que eu quero dizer com isso? Ó, vamos supor que o usuário esteja acessando esse script pela primeira vez. Então, se ele está acessando pela primeira vez, ele não vai ter vindo ali no processar cadastro notícia que vai ter essa mensagem inicial aqui de sucesso ou de falha, né? Então, como se o usuário estivesse acessando assim, né? Ó, certo? Sem aquelas informações lá por GET, certo? Ele clicou em algum botão, foi redirecionado aqui, então provavelmente ele vai vir assim, né? Sem essas informações aqui por passada aqui na URL, aqui, né? De mensagem de erro ou de sucesso, né? Se acontecer isso, ó, veja só, tá? Se acontecer isso, vai ser apresentado, não um erro, tá? Isso aqui é um warning, tá? É tipo uma espécie de alerta, né? Que é uma categoria de erro, né? Que não interrompe a execução da aplicação, ou seja, é um tipo de erro, né? Que se a gente for ver aqui, ó, aconteceu um erro aqui no define de index MSG na linha 10, né? Que é justamente aqui, né, na linha desse eco aqui, né? Deixa eu jogar aqui, pronto. Tá? Que é justamente aqui nessa linha onde a gente colocou o eco, né? Que erro que é esse aqui? Está dizendo que não existe esse índice aqui com esse. Não existe uma variável, né? Não existe dentro aqui do $get, né? Uma variável com índice, né, com a chave MSG. Por quê? Porque de fato não tem nada sendo passado aqui por get, né? Tá? Então por isso que ele está dando esse erro, mas é um erro que, de novo, é um alerta, né? Ou seja, ele te mostra um possível erro, né? Só que não impede de carregar o restante da página. Diferente de um erro, por exemplo, lá do try-catch, né? Ali não, ali dispara a exceção e aonde tiver executado o programa é interrompido, né? E o erro é apresentado, né? Ou seja, a aplicação não prossegue com o carregamento do restante da página. Aqui não, aqui apresentou esse erro, né? Mas você pode vir a ter problemas maiores caso precise manipular essa informação em alguma outra situação. Tá? Nesse caso, é só um eco, é só uma exibição. Então, ele só está dizendo aqui, bom, não foi definido, né, dentro dessa variável esse índice MSG. Tanto é que se a gente chamar aqui vou colocar aqui assim, ó, o PHP, né, aquele que estava lá antes, né? Se eu colocar aqui, ó, o print R no $get, né, que nem estava antes, e carregar essa página, ó, o array está vazio, né? Tá? Então, diante disso, ó, linha 13, né? Porque aumentou aqui a linha, né? Então, diante disso, eu preciso, de certa forma, validar, né? Por quê? Você concorda comigo que só vai existir um $get com esse índice MSG se o usuário cadastrar uma notícia e ela vier redirecionada aqui pelo processador cadastro notícia, né? Ou seja, só vai vir algum parâmetro por get, né, via URL, se a página chegar por aqui, né? Então, nesse caso, quando que a página chega aqui? Quando o formulário é submetido. Mas se o usuário está vindo pela primeira vez, não tem como isso acontecer, né? Não tem como submeter o formulário se o usuário está chegando pela primeira vez. Então, para evitar esse tipo de problema, né, existem diversas formas, tá? Posso utilizar uma função do PHP chamada iset, tá? Então, eu posso até colocar aqui, lembra do operador ternário, né? Então, vou utilizar ele aqui, ó. Vou colocar assim, ó, iset. Na verdade, é só para verificar o quê? Se existe essa dentro dessa variável esse índice, né? Então o PHP verifica se existe esse cara. Se existir, então exibe o getMessage, né? Se não, não exibe nada, certo? Pode alternar isso aqui, né? Posso apagar isso aqui, salvar, ó, pronto, subiu aquele alerta, tá? Isso aqui é a mesma coisa que, deixa eu abrir um if aqui, né? Que acho que é melhor de enxergar isso tudo, né? Vou colocar assim, deixa comentar essa linha, tá? Depois vocês, quando vocês forem estudar, vocês comentem e façam os testes, né? Isso aqui é uma coisa que, veja, eu estou dentro do PHP aqui, né? Ó. Então, uma coisa que eu fiz é isso, né? Set, get, msg, né? Essa função, né? Ela retorna um valor booleano, né? True ou false. True, se existir alguma coisa definida aqui, né? Ou false, caso contrário. Nesse caso, esse índice aqui nem existe dentro da variável get, né? O $get aqui ele está vindo como um array vazio. Então, nesse caso aqui, o resultado disso aqui é falso, né? O valor lógico dele é falso. Então, nesse caso, eco, né? Se isso for verdade,
senão, tá? É isso que está traduzindo ali essa parte aqui de cima, tá? Mas como eu estou utilizando um if else, né? O que me interessa para exibir aqui o H3 é só se existir essa informação, senão não preciso colocar nada, né? Já está vazio ali por padrão, né? Ó, vou continuar a mesma coisa, tá? Beleza, pessoal? Bom, acho que é isso, tá? Espero ter conseguido aí relembrar boa parte do que a gente conversou durante a aula, né? E é só para deixar registrado esse material, para vocês utilizarem de apoio mesmo, né? Durante os estudos, né? Porque é simples, né? Se você for ver, é uma série de passo a passo, né? O problema é que tem alguns comandos específicos, né? Então, mas assim, de forma geral é bem simples, né? É intuitiva a ideia, né? Você vê que é bem lógico, né? As coisas que acontecem, os erros, né, que acontecem, né? Então, é estruturado de forma bem lógica, né? Então, não tem muita complicação, né? O problema mais é a sintaxe, a organização dessas informações, tá? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco, espero ter ajudado, tá? E é isso, beleza? Você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção, né? Comenta aqui embaixo, eu sobrevivi até aqui e valeu, até a próxima, pessoal.